E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Obrigado pela sua companhia. Todas as noites, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Um abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras no YouTube e também no Facebook da Cidade Verde. Vamos já colocar aí a imagem do nosso entrevistado, porque é uma história marcada pela resiliência. Um empreendedor que desafiou o impossível e voltou para contar o que viu. À frente de uma das marcas mais tradicionais em massas e salgados do estado, enfrentou a pandemia, uma internação de 91 dias, o declínio nas vendas e o risco de perder tudo. Mas foi no carinho da família, dos amigos e dos clientes que encontrou forças para recomeçar. O entrevistado de hoje é empresário e fundador da Festani Alimentos, marca presente há mais de 25 anos no mercado mato-grossense, com mais de 100 produtos em seu portfólio. É por isso que a gente diz, boa noite, Marcelo de Ávila Costa Cunha. Boa noite, Elias. Como é que tá? Muito bem, é um prazer estar aqui. Beleza. Vamos bater um papo aqui. A sua câmera é aquela ali, tá? Exatamente. Então, Marcelo, vamos começar contando da história de uma senhora que deixa você emocionado, né? Que ela ligou dizendo, olha, vocês mudaram a minha vida, né? Que história que é essa? Então, Elias, a proposta da empresa, a partir de um trabalho na comunidade, foi de fornecer o festival de pizza, né? Uhum. E era muito difícil no começo, né? Tudo muito precário, a gente sem estrutura. E a gente precisava de força para continuar, né? Para acreditar que aquilo daria certo, né? Então, uma senhora me ligou um dia, muito emocionada, agradecendo pela ideia, né? Por a gente ter criado aquela situação, aquela empresa e ajudado ela a resolver um problema muito sério, financeiro, né? E era também um problema de saúde da família. E que ela não sabia aonde buscar recurso, né? E que o Festival de Pizzas da Festani a ajudou, né? Resolveu o seu problema e deu uma outra dinâmica para a sua vida. Então, isso nos deu muita força. Depois, outras coisas aconteceram também parecidas, outras pessoas também aconteceram muito. E a gente ficou muito feliz. E como que funcionou? Como é que funcionava esse festival de pizza? Ainda funciona, né? Hoje a empresa tem mais de 100 produtos, né, no seu portfólio, mas até 2015 a gente trabalhou focado, direcionado só no festival. Nós fornecemos um cartãozinho para a pessoa interessada em fazer uma promoção, né? Sim. Geralmente gira lá em torno de 100 ou mais, né? Tem eventos que giram até muito mais do que isso. 100 ou mais pessoas? 1000, exato. Uma pessoa contrata, né? Pode ser aí uma escola, uma igreja, uma turma de formatura, por exemplo, faz muita promoção de pizza. E aí eles, dentro do grupo, eles distribuem os cartões para os membros, né? Sim. Venderem. E aí quando fecham, né? 3 dias antes ali da data marcada para entregar o produto, eles fazem a contagem do que vendeu e a empresa entrega aquele montante de pizzas para eles e aí eles entregam para quem comprou. Né? Sim. Então a gente chama de festival, né, de pizza. É uma promoção bem programada, onde as pessoas conseguem um lucro muito interessante, muito bom. E uma coisa bem simples até de fazer, né? Porque tem toda uma organização por trás. Sim. Então, e como que nasceu essa ideia de... Então, essa ideia, na verdade, ela nasceu de um trabalho comunitário, né? Eu mudei para esse bairro em 98 e começamos a trabalhar na comunidade com a pretensão de construir uma capela. E aí, num determinado ponto, a gente começou fazendo, eu ajudava numa outra paróquia, numa demanda que eles tinham. E aí eu levei essa ideia para a nossa turma ali, né, que estava angariando fundos para essa construção. Mas aí, quando passou um determinado tempo, a gente fez muitas vezes isso, o pessoal se cansou um pouco, né? Vamos fazer outras coisas e tal também, né, para variar. Mas aí já tinha pegado essa ideia da pizza e outras pessoas, né, conhecidas, já sabiam desse movimento, né? Sim. E aí começaram a me procurar. Eu mexia com uma outra coisa, eu vendia frios na época. Começaram a me procurar para eu ajudar a fazer ou para fazer para eles, porque eles não tinham tempo, não sabiam também como fazer.
E acabou que virou uma empresa, assim, sabe? Foi uma luz mesmo, assim, que e aconteceu. E foi muito bom, né? Tanto para a gente também, que precisava ter um norte aí, arrumar uma coisa rentável, né? E que nos possibilitasse a criação dos filhos e tal, a vida, enfim, né? E a gente descobriu que foi muito bom também para muitas pessoas, muitas comunidades, muitas entidades, muitas escolas, né? Diverso é o nosso público, sabe? Sim. Que se beneficiou com isso, né? E isso garantiu também um ganho para a sua família? Com certeza. A empresa começou na garagem, né? Eu, a minha esposa, quando era a comunidade, juntava-se a turma para fazer, né? Na garagem de casa. Depois, quando começou a tomar pé como empresa, eu pagava diária ali para os vizinhos quando tinha promoção. Sim. E logo comecei a contratar. Hoje nós somos 70 colaboradores, né? 70 fazendo isso, já com uma estrutura Cresceu, né? de 1.700 metros, né? Com câmara fria, com toda uma estrutura bem conceituado já e bem organizado. Você falou na comunidade, como é que é o nome da primeira lá que vocês... Paróquia Santo Antônio. Era Comunidade Santo Antônio. Na verdade, quando nos convidaram para trabalhar, para iniciar, uma pessoa bateu na minha porta e eu tinha feito um encontro de casais na paróquia Nossa Senhora da Guia de Várzea Grande. E aí um rapaz, um casal, né, ficou sabendo que a gente tinha feito esse encontro e foi lá e disse, nós ficamos sabendo que o senhor fez um encontro na igreja e tal, e a gente precisa construir uma capelinha. Ele falou assim, uma capelinha, né? Porque o bairro é muito novo também. Sim. Poucos moradores e tal. Mas aí a gente foi na reunião, fizemos, tinha 5 pessoas só. Na próxima reunião tinha umas 40 e montamos uma coordenação. Fomos atrás do terreno, não tinha nem o terreno lá. E aí a gente começou a trabalhar e acabou riscando essa capelinha um pouco grande, né? 15 por 30. Ah, sim. Aí o pessoal tomou até um susto na época, sabe? Capelinha boa. É uma capelinha boa, mas aqui não dá para fazer uma capela desse tamanho. O bairro é pequeno, não tem nem gente também. Eu falei, não, mas vai crescer, né? Tem aí umas 3 mil lotes vazios aí, então vai acontecer. Hoje, com a graça de Deus, é a paróquia Santo Antônio de Várzea Grande, localizada no Jardim Ouro Verde, ali perto da Marajá Refrigerantes, né? E muito movimentada, todas as pastorais montadas, movimentos, né? Tem 3 padres que residem lá, tem uma estrutura simples, mas muito boa já. Sim. E aí, trabalho de evangelização acontecendo, é o começo da nossa empresa também, eu tenho prazer de ressaltar isso. Sim. O Jardim Ouro Verde era um loteamento da Petrópolis? Sim. Ah, é? Da Petrópolis. Ah, eu vim na Petrópolis com a minha esposa e alguns amigos, procurar uma área, inclusive, que pudesse ser para esse fim. E eles nos deram um mapa, falaram, aqui é uma área verde. Aí a gente foi na prefeitura de Várzea Grande, conseguimos lá o terreno, né? E aí depois compramos mais algumas áreas lá e aumentamos, foi muito bom. Eu estou perguntando que eu conheço bem lá, eu tive um terreno lá. Ali no... Não tem mais, Elias? Não, eu vendi. Que pena, você podia ficar nosso vizinho lá de repente. Tá muito bom lá, viu? Pois é isso que eu ia perguntar, como é que tá? Cresceu muito. Já tá tudo povoado ali? Tudo povoado, todo asfaltado, muito bom o bairro, tá? Que maravilha. Muito bom para morar, muito tranquilo também. Já foi diferente. Sim, quando eu comprei lá ainda era só o loteamento. Sim, exato, então, mas lá cresceu muito, né? Eu fui em 98, não vou dizer que foi um dos primeiros assim a chegar, né? Mas tinha muito pouca casa na época que eu fui. Tinha muito mato e pouca casa. Sim. Então, essa área mesmo da igreja, tanto também com a minha casa, quando eu comprei, que era 2 peças só, a gente teve que roçar, né? Porque tinha um mato, assim, uma capoeira mesmo. Sim, exatamente. Então, era assim, tinha que esperar bastante para acontecer. Mas realmente ficou muito bom o bairro, tá bem, bem arrumado. Maravilha. Vai passear, te convido, tá? Vai na empresa, lá, vou te mostrar o que a gente fez na igreja. Exatamente. Será um prazer. Como é que é hoje a rotina de vocês? Na empresa agora, que já é formalizada. Está quanto tempo formalizada a empresa? A empresa há 25 anos, né? Nós temos 25 anos de empresa. Temos uma equipe muito boa de trabalho, né? São 70 colaboradores. Uma clientela bem fidelizada também, né? Atendo a muitos mercados aqui. E o público também de casa, como é o caso do festival, né? Que envolve pessoas também diretamente.
E é uma rotina puxada, né? Sim. Produzir alimento não é fácil. Sim. Tem que ter determinação. Eu começo às 5h20 da manhã. Também, ainda bem que já é um costume desde a infância, né? Levantar cedo e começar. Trabalhamos até às 18 horas e de segunda a sábado, né? Mas é um trabalho interessante. Eu gosto muito do que eu faço, né? Os colaboradores também. Produzir alimento é muito bom, é de muita responsabilidade, mas dá um prazer quando a gente faz e quando é reconhecido também no mercado, né? Tá. Você tem uma rotina que às 5 horas você sai para comprar produto ou você faz essa compra um dia anterior? Tem toda uma estratégia, né? Tem toda uma logística, né? Inclusive o meu filho, o Rafael, que cuida dessa parte de compra, né? Eu trabalho em família. A minha esposa trabalha também na empresa, tem uma parte muito interessante lá. Eu fico mais na área de produção, né? Por gostar muito e ter mais um conhecimento ali naquela área. Tem um outro filho que fica na parte financeira, então a gente distribui o trabalho. Sim. E aí dá para fazer as duas coisas. Dá para trabalhar, dá para descansar um pouco quando é necessário. Sim. Ajudar também na vida paroquial, né? Que nós somos muito envolvidos nisso. Então a gente consegue, né? Trabalhando unido, sempre dá certo. Sim. Você falou em vida paroquial, você está sempre envolvido com a Igreja Católica, encontro de casais. Qual que é a sua função na igreja? Elias, desde quando eu fiz o encontro, na verdade 26 anos atrás, eu disse 25, mas foi em 99, eu nunca mais deixei de prestar o meu serviço à igreja, sabe? Na verdade, eu tenho isso como primícia, né? A primeira coisa que o que eu mais dou foco, eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, mas eu tenho a mesma responsabilidade com a igreja, com a evangelização. Então, desde sempre, né? Quando eu trabalhava na paróquia da Guia, nossa comunidade fazia parte da paróquia da Guia de Várzea Grande, que é do centro. E a gente fez muita amizade. Essa capelinha que eu te falo, o Espírito Santo que nos orientou, eu diria assim, para arriscar daquele tamanho, para defender aquela estrutura, porque com 9 anos de trabalho, nós fomos agraciados com a proposta de virar paróquia. Então, foi dividido a paróquia da Guia, desmembrada, né, para outra paróquia, onde a nossa comunidade é a sede de mais 18 comunidades. Então, assim, foi muito bom, a gente ficou muito feliz. E aí eu continuei, eu deixei de ser paroquiano da Guia, porque eu morava no Jardim Ouro Verde, como moro até hoje, bem próximo, inclusive, da igreja, né? Sim. Então, eu fiquei paroquiano da paróquia de Santo Antônio, com esse desmembramento, né? E hoje nós somos, eu e minha esposa, o casal diocesano do ECC, Encontro de Casais com Cristo, o mesmo encontro que nós fizemos lá em 99. Entendo. Sou também da Pastoral Familiar, há 25 anos, né? Desde que eu fiz o encontro, conheci a Pastoral Familiar, trabalhei por muitos anos nessa paróquia Guia e continuo na paróquia Santo Antônio como membro da Pastoral Familiar. Certo. Agora você trabalha de segunda a sábado e nos feriados também trabalha? Não, a empresa fecha no feriado. Fecha nos feriados, certo. Sim. E como é que vocês atendem hoje enquanto empresa? Vocês atendem supermercados ou vocês atendem também contratos, pedidos de pessoas individualmente? Isso também ocorre? Das duas formas. Atendo os supermercados, é o maior público nosso, né? Faço, inclusive, uma parte do interior do estado, mas atendo também a pessoa física, né? Tem uma loja de fábrica, né? Onde as pessoas podem comprar. A gente faz entrega em domicílio ou pode ser atendido na loja também, se for preferência do cliente. Né? E aí, encomenda de última hora, é possível atender em horário comercial? Estrutura? Em horário comercial. Eu, por causa da nossa vida na igreja, a gente opta por não trabalhar fim de semana, né? Nunca trabalhei nos domingos, sábado até meio-dia, mas à tarde e nos domingos nós temos uma demanda grande, né? Dentro da igreja, de muito trabalho, e eu realmente não quero interromper isso de forma alguma. Então eu prefiro não abrir nos finais de semana. E depois é importante, né, você ter essa pausa, até para questão mental, para o corpo e tudo isso, né? Você falou que você atende alguns setores do interior. Sim. Vocês pretendem atender todo o interior de Mato Grosso? Elias,
No momento não, né? A gente entende que tem muita coisa para se fazer ainda por aqui. Eu atendo até Lucas do Rio Verde, tem um distribuidor em Sinop, né? Mas o meu veículo, no caso, faz entrega até Lucas. Faz o Médio Norte também, ali em região de Diamantino, Arenápolis, Nortelândia, saindo até aqui na Barra do Bugre. E alguns clientes daqui a Rondonópolis, tendo em vista que eu tenho um grande cliente em Rondonópolis, eu atendo também. Ah, então... né? Você atende daqui para lá, então? Você tem um... eu tenho um vendedor que mora em Diamantino, ele faz toda aquela região, né? Sim. Aí atendo Poconé, atendo Chapada dos Guimarães. Até antes da pandemia, como a gente falou, eu atendia mais distante, né? A gente já estava numa pegada mais longe. Mas aí eu tive que fazer um replanejamento, um remanejamento por função da situação, né? E hoje, assim, com a nossa proposta, a gente vai focar, pelo menos por alguns anos, mais aqui nos arredores mesmo. Tá? Mas aí você tem um caminhão? Tem alguns. Tem alguns veículos? A minha frota é própria, né? É própria? Que são aqueles baús, aqueles refrigerados. Sim. A maioria delas, né? E a gente atende com um carro refrigerado, frota própria. Sim. Atendemos rápido até, né? Um prazo de 24 horas para capital, né? E Várzea Grande. E para o interior, uma semana no começo da seguinte, né? Da outra. Por exemplo, você falou que atende quais municípios mesmo? Daqui até... Então, fazendo essa linha até Lucas do Rio Verde, né? Então fica Mutum, Nópolis, Rosário Oeste, Jangada. Mas aí quando o caminhão volta, ele pega ali Diamantino, Arenápolis, Paraguai. Sei. Eu estando, por exemplo, em Lucas do Rio Verde, então a pizza que eu comprar lá é sua? É minha. Tem alguns concorrentes também, mas tem alguns concorrentes. Sempre tem que ter, é bom que tenha, né? Sim, é importante. A concorrência é fundamental para o desenvolvimento. É o que faz a gente crescer e desenvolver, exatamente. E aí, você falou que a partir de 2015, vocês começaram a diversificar. Exato. Tem 100 produtos, né? Exato. Aí a gente começou com o salgado, né? Depois começamos a fazer massa de pastel, aí salgados assados também, lanchonetes, né? Que a gente atende algumas redes também. E aí tem churros, tem pão de queijo, melhor pão de queijo, viu? Do Mato Grosso. Vou precisar mandar para você provar aí, porque é o melhor pão de queijo. Será um prazer. Eu sou de Minas, né? Eu sempre digo, eu sou Minas Grossense, tá? Eu criei esse slogan. Mas eu tenho 42 anos aqui, então eu tinha que fazer um pão de queijo que agradasse de fato, né? Exatamente. E é muito bom mesmo. E aí eu tenho outros produtos também, pastel pronto, massa de pastel, outros produtos. Sim. Você chegou aqui com quantos anos? Cheguei com 18. 18 anos, em 1983. Exatamente. E aí o tempo se foi. E o tempo foi passando. Foi passando, né? Exato. Exato. Vamos no intervalo agora? Sim. E daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, falando sobre coisas gostosas. Sobre salgados, pizzas e outras coisas que nos fazem bem. Voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, sempre agradecido pela sua audiência. Hoje nós estamos conversando com Marcelo de Ávila Costa Cunha, que ele acabou de dizer agora há pouco, é mineiro e gosta muito do pão de queijo, do bolo de queijo, mas se especializou aí em 100 itens no seu trabalho. Como que surgiu o nome Festani? Festani vem de festa? Exato. A Festani, a gente procurando um nome, né, que desse, assim, pelo que nós pretendíamos fazer, né, que é o festival. Sim. Então a gente fez alguns nomes e, para minha surpresa, alguns nomes que a gente mandou para registro já tinha marca, né, registrada, já era como marca, então... A gente colocou Festani e deu certo. E deu certo, né? E aí ficou bem parecido também com o que a gente faz. Né? Interessante essa questão das marcas, né? Às vezes a gente acha, não, essa aqui é inédita, só eu tenho. Exato. Aí a hora que vai fazer o registro, não, já tem. Aí faz outra, essa aqui também. Elias, na época, eu mandei acho que umas 15 ou mais.
É incrível, sabe? Tinha quase todos. Eu falei, mas não é possível. Como que alguém pensou antes desse negócio? Achei que a ideia era... Tá tudo inédito, né? Já tinha. Mas bom que foi, já caiu também no gosto e no coisa do pessoal, já conhece bastante, né? Exatamente. Porque você difundir uma marca é muito complicado, é difícil. Sim. Né? Mas aí, com muitos anos de trabalho e a gente atendendo até 2015, como eu falei, com o festival de pizza que a gente fazia só, ia muito para as casas mesmo, né? Sim. E aí o pessoal gravou bem. Aí chega a marca sua, ela chega nas casas. É bom demais. Hoje, quando eu vou em algum lugar, assim, às vezes um consultório ou qualquer coisa, e a pessoa me pergunta com que eu trabalho, que é normal, né? E eu digo Festani, para minha surpresa e alegria, muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu fiz festival de pizza para minha formatura, a minha filha fez, a minha mãe fez para tal coisa e tal, né? Então, assim, é muito comum, sabe? Eu fico muito feliz a gente saber que realmente deu certo e que a gente está no coração, inclusive, né? Porque todas as pessoas são muito agradecidas. Porque todas fizeram o festival por uma necessidade, né? Ora, alguma coisa assim, né, que infelizmente tinham que resolver, algum problema sério, como eu citei aqui. Muitas vezes também para passeio, para formatura, para festa e para outras coisas também. Então, assim, todo mundo tem um grande carinho pela empresa, sabe? Isso me deixa muito feliz. Eu acho que eu já participei desse festival. É bem provável. É bem provável que eu já participei. Então, se você não fez, você deve ter pelo menos comprado para ajudar algum amigo. Né? Mas a minha mulher, que também participou ativamente de festivais, na casa Joana de Ângeles, no Boa Vista, bairro Boa Vista, em Cuiabá. De vez em quando eles faziam esses trabalhos, esses festivais. Agora está me... É isso aí que a gente faz. Vocês pretendem colocar... filiais no interior do estado? Elias, agora a gente não tem essa pretensão. Nós estamos enfrentando um problema muito sério, né? Não vamos entrar muito fundo nisso, mas com mão de obra, né? Está passando não só a nossa empresa, né? Hoje todo o mercado está sofrendo um pouco com a falta de mão de obra. Por que será isso? Devido ao estado está crescendo muito, né? Mato Grosso tem muito emprego, tem muito trabalho, graças a Deus. Eu até digo sempre lá para minha equipe, para meus filhos, a minha esposa, que antes a gente produzia um pouco apertado, né, com falta de gente, do que ter as câmaras cheias e não ter para quem vender. Então, se está vendendo bem, e se está apertado para produzir, é porque está girando, está bom demais. Mas é realmente uma preocupação, né, a questão da mão de obra. Então, a gente se concentrou até para organizar as coisas, né, esse pós-pandemia aí, a gente teve que dar uma reformulada em muitas coisas. Então, nós estamos fazendo investimento na indústria mesmo e focado mais no mercado aqui, por enquanto, para depois a gente alçar voos maiores aí. Por falar em pandemia, você passou uma situação bem complicada na pandemia, né? Como é que foi essa questão? Elias, eu estava, inclusive, montando filial na época. Eu tinha montado uma loja aqui mesmo, né, na região do Cristo Rei, no Cristo Rei. E tinha uma pretensão de abrir nos próximos anos uma meia dúzia de lojas, né? Até em cidade do interior, inclusive. Mas aí, uma semana antes de eu abrir a loja, eu fiquei no sábado lá o dia inteiro acompanhando a pintura da loja, os afazeres lá. E aí me deu uma dor de cabeça no final do dia. E eu achei aquilo, né, um pouco estranho, porque não é normal eu sentir dor de cabeça. No domingo, a minha esposa comentou no almoço que eu não estava bem, eu estava respirando com certa dificuldade. Eu estava sentindo um pouco uma pontadazinha nas costas, mas coisa muito leve. E aí, ela me insistiu que eu fizesse o exame, né, do teste do Covid. E eu fiz o teste na terça-feira. E o problema já estava um pouco mais grave, né? Na quarta-feira, eu levei os exames para o médico e... Para resumir, no sábado eu estava em São Paulo, entubado, e eu fiquei 38 dias entubado lá. Mais 30 dias que eu fiquei, então eu fiquei 68 dias hospitalizado em São Paulo. Fui desenganado pelos médicos. De São Paulo. Por 3 vezes. Aqui o médico falou para os meus filhos, olha, se vocês não levarem ele, isso foi numa sexta-feira à noite, se vocês não levarem ele com urgência, eu acredito que ele não passa de domingo.
eu não consigo fazer mais nada aqui, o quadro está piorando muito. Até usou um termo assim, é uma carreta carregada ladeira abaixo e está sem freio. Então, os meus filhos me chamaram, eu estava ainda em condições de conversar, né? E aí eles me pediram, né, que eu fosse, que eles gostariam muito que eu fosse e tal. Eu não queria ir, né? Porque ninguém quer, mas aí, em respeito a eles também, ao médico, né, que é um profissional, eu fui. Eles me entubaram aqui, me falaram, você vai ter que ser entubado e para assim transporte, que procede, né? E tal, me explicaram tudo. E aí eu fui. Não esperava demorar tanto para voltar, né? Pensei que fosse uma coisa mais simples, né? Mas acabou que eu fiquei lá 68, com mais os dias que eu fiquei no hospital aqui, tanto antes como pós, né? Depois de voltar. Quando você voltou, 91, ainda teve que ir para o hospital? Fiquei 17 dias. Não, ele não me deu alta lá. Sim. Eu conversei com o médico, falei, olha, eu preciso retornar, né? Estou me sentindo bem. Mas eu estava acamado, eu não tinha condição nenhuma de andar. Inclusive aqui eu fiquei muito tempo na cama ainda, né? Depois foi não era possível, não tinha força para andar? Não, eu perdi os movimentos. Deu síndrome de Guillain-Barré, deu úlcera retal, deu vários problemas, agravaram lá. Fiz 2 cirurgias, trombose na perna direita, né? Demorei muito tempo para recuperar. E eu fiquei realmente, o médico me pedia para movimentar. Dedo, por exemplo, eu não movimentava nada, eu só mexia a cabeça. Eu não virava na cama. Nossa Senhora! Foi terrível, eu perdi 35 quilos, né? Fiquei assim, irreconhecível, né? Do ponto de vista físico. E sofri bastante, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque me abriu a mente para muitas outras coisas. E aí ele falou, olha, eu não tenho como te dar alta, mas já que você insiste e precisa, né? Eu falei, olha, minha esposa precisa voltar, ajudar os meus filhos, a empresa é puxado para 2 só, né? E as coisas podem complicar. Então eu preciso que o senhor me libere para voltar para Cuiabá. Ele falou, então eu não vou te dar alta, eu vou te mandar para o Jardim Cuiabá. O seu médico te cuida lá e te dá alta quando for possível, né? Quando ele achar que é hora. Aí eu falei isso mesmo. Aí me colocaram de novo na UTI aérea. Mas já não entubou mais? Não, eu vim, não estava entubado. Eu fui entubado 2 vezes lá. Esturbou, eu passei mal, entubou de novo. Mas aí eu vim sem os tubos, né? Mas eu não movimentava nada, eu não virava na cama, né? Ficou tudo paralisado mesmo. Inclusive o lado esquerdo demorou bastante para voltar ao normal. E aí aqui no Jardim Cuiabá eu comecei fisioterapia. Comecei lá ainda, né? Em São Paulo. Aí fisioterapia. Quando eu fui para casa ainda fiquei uns dias acamado, mas depois cadeira de roda e dei um jeito de me esforçar. A síndrome de Guillain-Barré, normalmente as pessoas que têm, você recuperou rápido então dela, né? Porque normalmente as pessoas que contraem essa síndrome, elas têm problemas. Lembra do cantor Rony Fon? Sim. Lembra que ele teve e que foi assim naquela época, não se sabia ao certo o que era, né? Demorou muito, a minha recuperação, Elias, ela foi assim extraordinária, segundo os médicos, né? Surpreendeu a eles também, porque o que eu passei era para ter deixado sequelas muito mais profundas, sabe? Inclusive teve um dia que a médica chegou lá, a doutora Renata, me lembro, e eu não tinha nenhum movimento, né? E ela detectou essa síndrome, né, de Guillain-Barré. Mas antes de detectar, ela falou assim, olha, seu Marcelo, eu vou pedir um exame terrível. O senhor vai me desculpar, mas eu preciso pedir. Eu falei, não, qualquer coisa que for necessário, né? E era quase uma noite inteira de choque, sabe? Chegou um outro médico mais tarde e com um aparelho bem grande, assim, me lembrou na época, não sei se eu estava meio alucinado, assim, né? Porque lá é muito complexo, né? Você está naquela situação. Mas me lembrou uma roupa de astronauta, só que tudo de aço, né? Eu tive a impressão que era de inox ou alguma coisa parecida. E aí colocou um computador ali, chamou os enfermeiros e falou, olha, vai ser muito difícil, ele me explicando e tal, você vai sofrer um pouco e tal. Eles são muito gentis, né? E eu falei, não, doutor, pode ficar tranquilo. Mas era uma agulhazinha chatinha assim que enfiava, né, em partes do corpo. Primeiro ele marcou tudo para ver os pulsos, né? Então ali jogava para aquele aparelho, fazia um barulho terrível, inclusive naquela máquina ali.
E aí, para detectar onde que eu deveria aplicar medicações, né? E pulsos também de choque e tal. Que coisa louca. Então, eu fiquei não sei quanto tempo, né? Mas para quem está sofrendo, o tempo é muito, né? Sim. Para os demais, eu não sei se foi tanto tempo, mas para mim parece que foi quase que meia-noite. Meia-noite, né? De trabalho, de choque e tal. E teve outras coisas, um tratamento bem complicado, né? Sim. Mas que foi superado. E você tem sequelas? Alguma sequela? Olha, eu diria que poucas sequelas, né? Pelo que eu passei. Sim. Eu, às vezes, eu bato esse lado aqui, no não portal. Não, às vezes, me descontrola um pouco esse desse lado esquerdo, ele... Perdeu um pouco o ele equilíbrio. ficou, exatamente. Então, hoje eu faço pilates, por exemplo, e eu trabalho muito essa parte de equilíbrio, me ajudou muito. Tem um ano, esse mês fez um ano que eu estou fazendo. E aí tem me ajudado muito a fisioterapia, depois o pilates, né? Mas ainda ficou. Mas assim, eu tento levar minha vida normal, realmente eu estou normal mesmo. Né? Legal, bom. Eu digo que estou porque eu não sou de ficar lamentando. E a minha rotina é essa, bem cedo e né, com todas as coisas que eu fazia. Mas é realmente de se admirar. Eu tive Covid, mas assim, muito, muito fraquinha, muito fraca. Não dava nem para perceber. Eu descobri assim, por acaso. Fui fazer o teste e deu. Certo. Né? Mas assim, depois eu tive assim, uma sequelazinha que era lapso de memórias. Sim. Esse eu tenho. Agora praticamente está desaparecendo, né? Sim. E eu decorava com muita facilidade os nomes das pessoas, agora tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Isso foi eu tenho. depois da Sim. da Covid. Piora, né? Eu tenho, assim, às vezes eu vou no mercado, se eu tiver que comprar lá umas 3, 4 coisas, eu já falo para minha esposa, manda aí para mim no Zap, né? Aí lá eu abro, porque se eu for de cabeça... Mas isso eu já fazia desde antes, desde guri. Já fazia. Você lê aquela coisa de guri que a mãe mandava buscar um tomate lá na esquina, no boteco da esquina, você saía correndo e falando um tomate. Chega lá, ela esquecia. Esqueci ainda. Aí voltava para perguntar. Era um rolo terrível, né? Bom, depois dessa fase aí, né? Porque, aliás, a pandemia também teve um declínio nas vendas, né? Na minha venda, Elias, foi pior, sabe? Foi assim... drástico, né? Como eu trabalhava com o festival de pizza e o festival tinha uma significância muito grande na empresa ainda, porque eu tinha já desenvolvido alguns produtos, mas o festival ainda significava 50% da minha venda. Essa venda eu perdi ela, né? 100%. Não foi queda assim, acentuada de porcentagem, não. De uma hora para outra, parou. Desabou, acabou. Fechou tudo, né? Fechou creche, fechou escola, fechou igreja, fechou tudo. Então, essa venda eu perdi 100%. Tá? Então, a gente fala aí de um valor, assim, muito alto. O outro produto que eu tinha, que era lá mais uns 30% do meu faturamento, era o salgado para festa. Né? Então, quem fez festa em pandemia? Quem fazia festinhas? Eu tenho uma rede de supermercado que compra comigo, que comprava 10, 12 toneladas mensal, caiu para 3. Só para você ter ideia. Então, aí 25%, 70% de queda, mais ou menos. Né? Então, eu passei por um momento difícil. Eu tinha 106 colaboradores e como eu sou envolvido, né, nessa parte comunitária e de igreja, o governo pedia para não demitir, porque seria passageiro e a preocupação dessas pessoas na rua. Eu tentei segurar, até o meu filho, ele foi mais visionário do que eu. Falou, pai, não é melhor cortar, né, isso aí pelo que precisa ser, pela metade? Mas eu insisti uns meses, né, para não demitir, por responsabilidade mesmo, sabe? Imagino. Pensar no outro, né? Isso me trouxe consequências muito grandes, sabe? Porque eu banquei sem poder bancar, né? Como é que você banca uma queda de venda tão grande? Sem vender. Sem vender, né? Bom, mas enfim, aí a gente fez o que precisava fazer. Depois eu fui para o hospital e aí a coisa complicou, né? O plano de saúde não cobriu as despesas de lá e eu fui para o que tinha de vaga no dia, né? Tipo assim, toque de 24 horas para viajar, porque, segundo o médico, é o que eu tinha ainda de vida. Aliás, 48 horas, né? Então, quando pintou uma vaga lá no hospital que pintou meu filho, agilizaram para levar, né? E é caro, né? Sim. E graças a Deus deu tudo certo, eu agradeço, mas a coisa ficou pior ainda, porque aí que sangrou mesmo, né? E quando eu voltei,
E eu me agarrei no que eu mais acredito, né? Em Deus. A fé te salvou também, né? Ajudou a te salvar. A fé me salvou, me ajudou a crescer espiritualmente. Então eu chamei a minha família, nós sentamos e falamos, olha, vamos encarar, né? Vamos dar a volta por cima com Deus. Sem Ele não dava, ele jogava a toalha mesmo e desistia, né? Mas a gente tem muita fé, né? E a fé é provada nos momentos difíceis, né? Certo, na facilidade você pode falar e tudo, mas... E até esquece da fé, né? Até esquece, né? Mas eu disse, Senhor, se o Senhor me ajuda, né? Me dê força. Eu pedi isso, me dê força, discernimento, né? Vontade a mesma. Eu vou fazer tudo da forma que era mesmo. Certo. E vai dar certo. E tem dado, né? Tem dado assim. Tenho muitos compromissos a honrar ainda. Vou honrar cada um deles. Não importa o tempo, né? Mas eu digo que cada dia a gente avança um pouquinho mais. Né? Sim. E as amizades, né, que eu tenho dentro de Cuiabá e Várzea Grande, pelo trabalho feito desde a época que eu era representante, vendedor. Você era representante do quê? Já fui representante do Emura, né, de frios, já vendi propaganda, né, mas assim, calendário, folhinha, chaveiro. Viajei o Mato Grosso uma época também, fazendo isso, né, e tudo isso me deu muita bagagem, né, a gente sempre é acostumado a trabalhar muito, né. Sim. Então não é sacrifício e quando eu me deparei com a situação que eu tinha que reverter, eu falei, bom, tudo bem, não está me faltando nada em casa, a vida está tudo bem, né? A família está bem, a saúde voltou. Vamos encarar o que precisa ser. Olhando para trás, como é que você analisa o homem de hoje com o homem de antes desse episódio? Eu, Marcelo? Então, eu me acho muito mais espiritualizado, né? Sim. Confio em Deus, em todas as coisas. Acredito mais nas pessoas também, porque apesar desse mundo, né, um pouco louco aí, distorcido que a gente vive, mas tem muita gente boa, tem muita gente amiga, depende muito do que a gente planta, né, Liz? Sim. Eu não concordo com a frase, com duas coisas. Uma eu ouvia do meu avô, quando ele dizia, na ignorância dele lá, né, na maneira dele pensar, claro. E ele falava muito assim, e era um homem muito bom, tá? Eu não estou aqui denegrindo a imagem, muito pelo contrário, tenho saudade, me ensinou muitas coisas. Mas eu já vi muitas pessoas dizer, acho que é até um ditado comum, não é só do meu avô, não. É melhor mexer com boi do que com gente, né? Eu não concordo com essa frase. Eu acho que bom é mexer com gente. Exatamente. Porque aí você cresce como pessoa, espiritualmente, não é verdade? É lidando com pessoas que você evolui, não é verdade? Exato. E a questão também que falam, né, que amigo não existe, né, é só quando você está na boa. Não é verdade também. Existe muitos, porque se eu não tivesse amigos, não tivesse pessoas que confiassem e gostassem de mim, eu não teria dado a volta por cima também. Então eu acredito muito e agradeço muito aos meus amigos, primeiramente a minha família, né, que esteve comigo em todos os momentos, mas os muitos amigos que eu tenho que me deram força. E é nessa hora que aparecem os verdadeiros amigos, né? Às vezes aqueles que nem demonstram tanta amizade, nessas horas eles surgem, né, com muita força. É muito bacana isso, Graças né? a Deus. Agora voltando a falar sobre o seu negócio, esse trabalho, me parece que ele é bastante, como já dissemos aqui, ele é bastante pesado. Ele não é um trabalho assim simples, né? Porque a pessoa tem que ter força de vontade e tem que enfrentar. Com o passar do tempo, eu acredito que torna-se mais suave, mais tranquilo, né? Muitos começam e muitos param. Começa e termina nesse ramo, principalmente, né? O que falta para que o empreendimento siga em frente em determinados pontos? Elias, primeiro, você tem que saber exatamente o que você quer, né? Eu, quando comecei, por exemplo, sem nenhuma estrutura, né? O meu pai tinha uma grande preocupação, ele morava comigo, né? Quando ele faleceu, ele morava comigo. E o meu pai algumas vezes falou assim, meu filho, isso vai te matar. Porque eu realmente trabalhava muito. Ele falava, muda, mexe com outra coisa, né? E a gente virava à noite, sabe? Sim. Não tinha estrutura para preparar antes, né? Câmeras grandes e tal. E o serviço concentrava tudo no final de semana, entre sexta e sábado, né? No domingo eu não trabalhava mesmo.
Mas aí concentrava muito, e a minha esposa, a minha cunhada, nós virávamos noite, né? Dava até aquele chilique assim na beira da mesa de tanto sono, porque tinha que cumprir os contratos, né? Sim. Mas a gente sabia onde queria chegar, então você tem que superar aquilo que é preciso ser superado, né? Muitas pessoas desistem porque realmente não é fácil, mas às vezes um pouco de falta de foco também, né? Você não está dando aqui, mas eu vou mexer e vou fazer acontecer isso aí, né? E todos os negócios têm dificuldades, né? Não tem como você começar uma coisa que na maioria das vezes você começa sem estrutura, sem um certo poder aquisitivo, né? Porque é um começo. E aí é questão de determinação mesmo, né? Você tem que ser resiliente. Sim. É o que eu digo, né? A minha esposa é muito batalhadeira e a gente encontrou um no outro o que a gente precisava, né? Se um estava meio capengando, o outro chegava, vai dar certo, e enfim, a gente toca para frente. Exato. Nessa época, vocês ficavam quantas noites em Claros? Elias, na época que eu comecei, a minha empresa tinha até um outro nome, porque eu vendia, para o festival, eu vendia o kit, né? Então era um kit pizza. Eu vendia para o cliente a massa, no caso, a forma, todos os ingredientes, o queijo ralado, o presunto ralado, a calabresa eu já mandava fatiada, a azeitona, tudo porcionado, né? Dentro da mesma vasilha, grande, mas assim, tudo, olha, aqui está a receita. 8 azeitona, 8 calabresa, tantas gramas de queijo, tantas de presunto, molho, tudo ia prontinho. E as pessoas montavam a pizza lá no local. Por exemplo, se era uma escola, elas arrumavam uma sala ali e tal, né? As mesas e tal, e ia montar a pizza naquele local. Eu entregava os ingredientes, né? 100% do que precisava. Isso era bom num aspecto, né? Que eu não precisava fazer essa montagem. Eu achava que era a melhor forma. Mas depois eu descobri que era mais difícil, porque eu tinha que entregar tudo concentrado. Então, você imagina, sexta-feira, algumas escolas queriam montar as pizzas às 6 horas da manhã. Então, nós começávamos a produzir um dia antes, passava a noite inteira ralando aquele produto, preparando nas caixinhas. E às 3 horas da manhã eu tinha uns 2 freteiros que iam me ajudar a entregar aquilo ali. E até lá por volta de 8 horas da manhã eu tinha que estar com tudo entregue. Isso no sexta e no sábado. Então a gente começava de terça-feira para quarta, às vezes a gente dormia um pouco ainda, mas de quarta para sábado a gente sentava numa poltrona de fio, descansava ali por um período de 1h30, 2 horas, e um de nós, né, o outro chegava e falava assim, já deu. E aí você tinha que levantar e começar de novo, sabe? Então, assim, era muito difícil. A gente passava, às vezes, 3 noites sem dormir. Assim, dava uma encostada, né? Uma encostadinha, porque senão você caía ali. E quando conseguia deitar para dormir, dormia como? Aí você apagava de sábado para domingo. Sábado, apagava, domingo também. Só levantava para comer alguma coisa, para comer alguma coisa. Mas a igreja não esquecia da igreja. Não, de jeito nenhum. Aí a missa e os trabalhos da igreja, né? Eu, quando fiz esse encontro de casais mesmo, assim, foi um divisor de água na minha vida, né? E a gente tem algumas dinâmicas, né? Que a gente cumpre. E, inclusive com reuniões também, e assim, a gente não faltava nada, sabe? Nós fomos até, assim, muitas vezes as pessoas perguntavam, como que vocês conseguem conciliar? E aí eu dizia, ó, não tem como explicar não, é Deus, né? Ele quer assim, Ele que nos dá força, então é por aí. E aí, mas eu perguntei também, por que será que as pessoas vão até um certo ponto, aí aí a coisa não vai adiante. Quais são os erros que ocorrem nisso aí? Elias, às vezes falta de estratégia, né? É comum também você montar um negócio sem nenhum conhecimento e de repente aquele negócio mesmo não dá certo, né? Você depende também de um fator, de alguns fatores, né? O mercado não é fácil mesmo, a concorrência é grande, nós temos uma carga de impostos muito alta também. Temos muitas coisas na legislação que travam um pouco as coisas, né? Na questão trabalhista e outras coisas e tudo mais, né? Não que os direitos não precisem de ser respeitados, mas algumas coisas atrapalham um pouco para a pessoa que não conhece, né? Não é que seja errado, mas aí a pessoa, quando vai montar uma empresa, ela precisa ter um estudo, né? Sobre aquilo que ela vai fazer. E
a educação financeira é uma coisa que o brasileiro não tem, né? Sim. A maioria não tem. Então, entra num negócio, às vezes, visando só, eu vou vender bem, eu vou ganhar bem, né? E não é isso que acontece, né? O volume de venda, ele tem que estar compatível com a despesa também. Com a despesa também. Né? Com o que você vai retirar. Eu vejo muitas pessoas montarem, por exemplo, uma empresa e no primeiro caixa que engorda, já compra um carro não compatível com a sua condição, né? E aí, então, às vezes já acabou aí. Começa o declínio aí. Isso, você vai morar numa casa, né, que às vezes não daria ainda para fazer. Coloca 2 carros na garagem, caro, né? Você tira tudo do capital, suga tudo aquilo que a empresa ainda nem ofereceu. Eu estou dizendo aqui exemplo, mas é um exemplo, né? Eu não estou criticando, assim. Então você precisa saber quando que eu posso, quando que eu não posso, né? Exato. E o que eu vou enfrentar para isso dar certo, né? Tá certo. Lá na frente vai dar certo. Nós já estamos encerrando. Você me falou agora há pouco que você gostaria de fazer um agradecimento. Eu gostaria sim, Elias. Eu sempre tive vontade, né, de falar para o Mato Grosso, né? Que você fala para os amigos, assim... Mas dizer que eu sou muito grato mesmo por eu estar aqui. Até criei essa brincadeira aí que os amigos sabem, né? Que eu falo que eu sou Minas Grossense. Sim. Porque eu nasci no estado de Minas, amo o meu estado, mas eu sou apaixonado por Mato Grosso, tá? Então, eu queria dizer assim, mandar um abraço para cada Mato Grossense, agradecer pela acolhida, né, aqui nesse estado. Eu vim para cá, eu me lembro quando eu vim dentro de um ônibus com meu pai, em 83. Todos os meus sonhos, né? Em Minas eu já era um empreendedor, né? Eu já dava meus jeitos lá de comprar umas galinhas, vender na cidade, que é uma cidade muito pequenininha. E aí eu vim para cá cheio de sonho, né? E cada sonho foi realizado, né? Através do trabalho, mas da harmonia que a gente criou aqui, da receptividade. Um abraço apertado para cada mato-grossense, tá? De coração. Muito obrigado como mato-grossense. Muito obrigado a vocês, tá? Por acolher. Obrigado. Eu faço o que posso por essa terra. Muito obrigado. Tá obrigado. Obrigado. Volte sempre. Bem, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. Obrigado, gente. A gente se vê sempre de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, aqui na TV Cidade Verde. Beijão.